O que te impede de recomeçar? Então, pode avançar, nós vamos ver o que impede. O que nos impede de recomeçar alguma coisa na nossa vida, de recomeçar algum projeto na nossa vida, de recomeçar a nossa própria vida, de recomeçar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, de recomeçar um sonho que se perdeu lá atrás. O que nos impede de recomeçar? Ora, tantas coisas são razões, são motivos para que algumas pessoas não recomeçam, né? Medo, falta de recursos, inferioridade, desânimo, mágoas, traumas, fraqueza, incerteza, frustração, insegurança, culpa e tantas outras, porque cada pessoa tem lá a sua razão, cada pessoa acha que tem o seu motivo para não recomeçar. Cada pessoa, quando para pensar, por que eu não recomeço? Por que eu não retomo um projeto? Por que eu não volto para o caminho em que eu estava? Por que eu não volto para o Senhor? Por que eu não recomeço aquele projeto de estudar, de fazer curso, de me aperfeiçoar, de fazer a faculdade? Por que eu não retomo aquele meu projeto de começar um negócio próprio, de empreender? Por que eu não retomo os meus projetos? E às vezes nós vamos descobrir que nem nós sabemos o porquê. Nem nós temos as respostas. Nem nós sabemos, não sei. Não sei. Então, por aí, a gente percebe o quanto nós desperdiçamos tempo e energia, o quanto nós deixamos de vencer na vida sem razão, sem motivo. Quando a gente para pensar, eu não sei, realmente eu não sei. Então, vamos ver que estamos vivendo a vida sem considerar que ela passa muito rápido. Sem considerar que o tempo não perdoa ninguém. Deus perdoa, mas o tempo não perdoa. Amém ou amém? Então a gente precisa mergulhar em um recomeço, seja da vida espiritual, da intimidade perdida com Deus, de momentos em que nós éramos mais íntimos com Deus e agora não somos tão íntimos assim. Seja de projetos materiais, financeiros, profissionais, familiares. Mas nós precisamos recomeçar. E o mais interessante, né, para começarmos a falar, é que na virada do ano, todos nós falamos palavras de recomeço, todos nós falamos palavras, né, de prosperidade, de ser bem-sucedido, de fazer, de realizar. Mas a verdade é que a maioria de nós tem essas palavras vazias. A maioria de nós não é sincera ao falar isso. E a maioria de nós nem sequer entende o que está falando. A maioria de nós só tem essas palavras como um desejo. Apenas um desejo. E ninguém vence na vida apenas desejando. Ninguém alcança nada apenas desejando. Ninguém vence na vida apenas desejando. Então, o que nos impede de recomeçar? Pode avançar. Eu quero trazer uma frase de Henry Ford. Creio que você sabe, mas a gente fala para várias pessoas e tem pessoas que não sabem. Henry Ford, né, é o proprietário, né, falecido, é óbvio, da marca Ford, né, de uma das primeiras indústrias automobilísticas de automóvel. Né? Ele começou a produção de automóveis em escala. Né? A produção de automóveis em série foi ele que iniciou. E a marca Ford começou com ele. Tem o seu sobrenome Ford. Henry Ford vai trazer essa frase que eu acho fantástica essa frase. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. O insucesso é uma oportunidade, apenas uma oportunidade para recomeçarmos com mais inteligência. Ora, como assim? O insucesso te ensinou. O insucesso ensinou você a fazer de maneira melhor. O insucesso ensinou você a maneira como você não deva fazer. O insucesso trouxe para você experiência. Se o insucesso te ensina, ele te deixa mais experiente. Se o insucesso te mostra, opa, esse não é o melhor caminho, ele te deixou mais inteligente. Amém ou amém? Então, o insucesso é uma oportunidade para recomeçar com
mais inteligência. Então pega essa chave aí para você. Então já começa a interiorizar isso. Bom, se em alguma área da minha vida eu não tive o sucesso que eu esperava, se eu comecei algo e já comecei com dificuldade, e já comecei, aspas, fracassando, não entenda aquilo como um fracasso, mas como um insucesso. Você não foi bem sucedido naquela tentativa, mas você não é fracassado por causa disso. Então já começa a entender que o fato de não ter dado certo está te abrindo uma oportunidade para recomeçar, evitando aquele erro. Às vezes, o teu projeto em si já era um erro. Imagine uma pessoa que não tenha dom para música falar, eu vou abrir uma escola de música. Então, o projeto em si está fadado ao fracasso. Pode dar certo? Pode. Mas ele tem pelo menos 50% de chance de dar errado. Opa, então esse projeto não é interessante. Então a gente tem que perceber isso. Quando a gente se depara com um insucesso, a gente tem que aprender com ele. Por que eu não tive sucesso nessa tentativa? Foi a maneira? Foi o próprio projeto em si? Foi a velocidade? Foi a expectativa? Eu esperava muita coisa em pouco tempo, e esse pouco tempo não é suficiente para realizar. Então eu gerei expectativa errada. Eu tenho que aprender. Nós demos aqui o exemplo semana passada de uma mulher, de uma jovem, uma moça, uma mulher, seja o que for, que quer ser feliz no casamento, mas sempre escolhe a pessoa errada. Ora, ela tem que parar e reformular. Opa, eu tenho que escolher de outra maneira. Então, nós só seremos bem-sucedidos quando nós aprendermos com o insucesso anterior, em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, amém? Agora eu quero trazer uma outra frase muito interessante, e também de uma outra pessoa também bem interessante. Pode avançar. Insucesso não é o fim de um projeto, e sim de uma etapa. Vamos deixar para lá o autor da frase. Então, o insucesso não é o fim de um projeto. O insucesso é o fim de uma etapa. Amado, abre aí, abre o teu olho, lê isso aí de novo, abre a tua mente, que você vai falar, uau! Uau! Então, o insucesso, ele não pode ser o fim de todo um projeto. Opa, eu não nasci para isso. Opa, eu sou um fracassado na vida mesmo, esquece essas histórias. Ou eu sou um azarado. Esquece. Porque o insucesso não pode ser o fim de um projeto, mas apenas de uma etapa. A vida de vencedores, de conquistadores, inclusive na Bíblia, ela é marcada por etapas, e nem todas as etapas são bem-sucedidas. Existe na caminhada etapas de insucesso, porque as etapas de insucesso nos ensinam. Você se lembra de Thomas Edison? Eu não trouxe, eu não botei ali, mas eu não tenho como não falar de Thomas Edison. Aquele que tentou quase 1000 vezes fabricar a lâmpada, inventar a lâmpada. E todas as suas 700 e poucas tentativas foram apenas aprendizados. Ele aprendeu 700 e poucas vezes a como não fazer uma lâmpada elétrica. Aprendeu, mas ele nunca desistiu. Até que finalmente ele conseguiu. Amém ou amém? Então, o insucesso. Tentei a primeira lâmpada e não deu certo. Tentei a segunda e não funcionou. A terceira estourou. E a quarta nem acendeu. E a outra esquentou demais. E cada vez que você tenta e você tem um insucesso, você não está fracassando no teu projeto. Ele é o fim apenas de uma etapa. Opa, a próxima lâmpada, vamos inverter isso aqui. A próxima lâmpada, vamos botar aqui, né, um material diferente, uma quantidade menor. Vamos esticar isso aqui. E você vai, de etapa em etapa, alcançando o teu objetivo. Amém ou não amém? Mas isso é na vida. É na vida. Então, eu tenho falado e tenho pedido a Deus. Eu preciso ser uma pessoa melhor.
Eu preciso, em 2022, ser uma pessoa totalmente diferente de quem eu fui em 2021. Meu Deus, eu não posso finalizar 2022 sendo a mesma pessoa de 2021. E eu fico chocado quando eu vejo as pessoas, entra ano, sai ano, e elas são a mesma coisa. Eu não estou falando que elas têm a mesma coisa. Eu não estou falando que elas têm o mesmo emprego. Eu não estou falando que elas moram na mesma casa. Eu estou falando que elas são a mesma pessoa. 5 anos depois, está ali diante de nós a mesma pessoa, com as mesmas características, com as mesmas manias, com os mesmos defeitos, com a mesma maneira de enxergar a vida, com a mesma maneira de enxergar o mundo, com as mesmas palavras, a mesma maneira de dizer as palavras, tudo igual. E eu falo, Deus, eu não posso finalizar 2022 sendo a mesma pessoa que eu fui em 2021. Esse tem sido o meu clamor e vai ser o meu clamor durante todo o ano de 2022. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, pedimos e buscamos. Amém ou amém? Pedimos e buscamos. Então, também ao longo de 2022, você precisa entender, eu preciso ser uma pessoa melhor. Se eu sou muito inibido, muito tímido, opa, esse ano eu vou me desenvolver um pouquinho mais, vou ser menos tímido, vou ser mais extrovertido, vou me ambientar, vou ser um pouquinho mais social. E eu vou ter que lutar o ano inteiro para ser assim. Ah, não, eu tenho sido, sei lá, eu estou um pouco preguiçoso. Opa, em 2022 eu vou jogar a preguiça fora, vou me esforçar ao máximo para ter mais energia, mais disposição, mais motivação. Você não pode finalizar 2022 da mesma maneira que você finalizou 2021. Ah, não, eu assim tenho orado pouco, não tenho tido muita vontade de ler a Bíblia, nem de orar. Opa, 2022 eu vou despertar. Eu vou eliminar isso na minha vida. E vou buscar isso. Orar mais, ler mais a palavra, consagrar-me mais a Deus, buscar mais intimidade com Deus. Amém ou não amém? E eu tenho pavor de falar em público. Não, mas eu vou vencer isso esse ano. Você está entendendo, amados? Que nós precisamos. Quando eu falo de projeto, tem gente que pensa assim, não, projeto, sei lá, de fazer a faculdade. Não, amados, não é isso. Projeto é tudo aquilo que te leva a ser alguém melhor, que te leva a outros níveis, que te leva a progredir na tua vida, na tua caminhada, na tua jornada. Afinal, a nossa vida nada mais é do que uma jornada que tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E a gente precisa progredir nessa caminhada, como o trem que vai de estação em estação. Aqueles que usam o metrô para poder ir para o trabalho, ou até mesmo o trem, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Depois de um tempo você até esquece, mas geralmente fica ali, ah, meu Deus, a próxima estação é qual? Ih, ainda falta quantas? Não é? A gente não fica contando no dedo quantas estações faltam, sim ou não? Sim. Porque você em viajar, principalmente no metrô, né? Tudo fechado, não tem para onde você olhar. Um olhando para a cara do outro, você olhando para os desconhecidos e os desconhecidos olhando para você. E você fica ali. E às vezes está atrasado. E você fica contando. Eu, por exemplo, eu não gosto de andar de metrô por causa disso. Se bem que eu geralmente levo um livro, porque não há lugar melhor para ler livro do que no metrô. Não é isso quando tem espaço. Quando tem espaço, né? Para ler. Porque tem hora que fica aqui, ó, lendo, né? Mesmo sentado, não tem espaço nem para esticar um livro para ler. Mas a gente fica contando, meu Deus, quantas estações faltam. A vida também é assim. A gente vai de estação em estação. E a gente vai progredindo. Uma estação não é igual à outra. Uma estação não se localiza geograficamente no mesmo local da outra. E a nossa vida também tem que ser assim. Agora, tem pessoas que vivem a vida inteira em uma única estação. Perceberam? Tem gente que você vai olhar para a vida da pessoa, é a mesma estação. A escada é ali, a parede é ali daquela mesma cor, aqui tem uma coluna, ali é mais não sei o quê. E a vida inteira a pessoa vive em uma única estação. Ela é previsível. Daqui a 20 anos, vamos encontrar fulano. E fulano é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Eu gosto quando as pessoas falam isso para mim, fisicamente, né? Agora, eu te falo uma coisa.
De um ano para o outro, eu sou uma pessoa totalmente diferente sempre. Sempre. Mas a maioria absoluta das pessoas não mudam. Porque mudanças dão trabalho. A maioria das pessoas não muda porque não é fácil mudar. A primeira coisa para que a gente mude é reconhecer, é olhar para nós e enxergar quem somos. Exemplo, diga bem para mim que eu preciso. Digamos que eu cante muito bem, tenho uma voz linda, cante maravilhosamente bem, sou carismático para cantar, tenho uma voz envolvente. Diz a mim para mim. Obrigado, eu preciso. Vocês sabem que eu preciso disso. Vocês sabem que eu preciso disso. Isso, Roberto está profetizando, eu preciso disso. Aí eu sou maravilhosamente bem cantando. Aí eu falo assim, quer saber? Esse ano eu quero cantar um pouquinho pior. Esse ano eu quero desafinar mais. Eu estou muito afinado. Quando eu canto, eu envolvo muito a plateia, né, com a minha voz. Eu tenho uma voz envolvente. Eu quero que envolva menos. Eu quero que as pessoas elas fiquem mais apáticas quando eu canto. Alguém tem projeto assim? Ninguém. Agora, quando eu sei que eu canto mal, ou que eu preciso melhorar muito cantando, aí eu falo, meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que treinar, eu tenho que estudar. E, pesquei aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim. Então, para que eu melhore, eu preciso reconhecer as deficiências. Eu preciso reconhecer aquilo que não é bom. Só pode melhorar na vida quem tem coragem de reconhecer que é ruim. Só avança na vida quem é capaz de reconhecer seus defeitos. Por isso que você encontra uma pessoa daqui a 10 anos e você vê que ela é a mesma coisa. Porque ninguém quer reconhecer seus erros. Ninguém quer reconhecer seus defeitos, suas debilidades, suas deficiências. Ninguém quer olhar para a área da vida que ela é ruim. Ninguém. Ninguém. Por isso que as pessoas mudam tão pouco. Então, insucesso não é o fim de um projeto, e sim de uma etapa. Eu vou agora para a etapa seguinte. Para a terceira, para a quarta, para a quinta e para quantas etapas forem necessárias até que eu chegue à realização do meu projeto, à conclusão do meu objetivo. Amém ou amém? Pode avançar. O fim de uma etapa inaugura o início de outra nova etapa. Sempre haverá uma oportunidade de recomeçar. Então é o que eu acabei de falar. O fim de uma etapa significa que outra está começando. O fim de uma etapa inaugura o início de outra. Qual é a exceção disso? É quando eu decido parar. Mas nem assim. Porque quando você decide parar, você começa a etapa do estacionamento. A etapa em que eu não vou avançar em nada. A etapa do meu fracasso por inércia, por ficar parado, por desistência. Mas vai ser uma nova etapa, não vai ser a anterior. Então, o fim de uma etapa sempre inaugura uma etapa nova. Amém ou amém? A questão é, como será a próxima etapa? Você vai buscar na nova etapa ser melhor? Então você saiu de 2021 e você inicia 2022. Eu desejo que esse ano tudo seja diferente, que eu tenha mais isso, mais aquilo, que eu consiga isso, que eu conquiste aquilo. Não é desejando que se vai alcançar. O que eu preciso realmente fazer para tentar alcançar isso em 2022? Porque ainda que eu não alcance em 2022, eu percorri um caminho. Talvez em 2023 eu alcance, porque eu já percorri em 2022 a jornada, a caminhada para alcançar. Mas talvez você alcance nos 3 primeiros meses do ano. Talvez você alcance no primeiro semestre do ano. O importante é o seguinte: o que eu tenho que fazer para alcançar? Então, exemplo, eu particularmente, pus um alvo para mim. Eu preciso ler pelo menos 15 livros esse ano. Alguém vai falar, 15 é pouco. Sim, tem gente que vai ler 20, 30. Mas o meu alvo, que para mim não é um alvo fácil, é esse. Ler
15 livros esse ano. Eu estou lendo um livro agora de 416 páginas. Comecei essa semana, acho que terça-feira. Já estou na página 100. Então, já li 25%. Né? Um quarto já foi. Em menos de uma semana. E eu tenho que cair dentro, porque se eu tenho esse alvo, agora tem livro que tem 100 e poucas páginas, tem livro que tem 200, tem livro que tem 1000 páginas. Então, é uma coisa que eu quero. Eu não posso esperar chegar a dezembro para dizer, eu li 15 livros. Eu tenho que começar a ler esses livros já. Tem gente que fica só no desejo. Não, esse ano eu quero tal coisa. Filho, hoje já é dia 2, né? 3, 2. E aí? O que já aconteceu aí para mudar alguma coisa na tua vida? Quem entendeu, diga amém. Então eu já sei que em mim há um desespero, porque eu preciso ler pelo menos, talvez eu leia mais, mas pelo menos 15. 15 é o número que eu tenho que alcançar. O que vier é brinde. Amém ou amém? Eu tenho alguns lá na fila e outros serão comprados ainda, mas eu tenho que ler. Então, nós precisamos ter algumas metas. As metas nos levam a... eu não vou entrar por essa área que não vai... Né? Tem mês de janeiro todinho para falar sobre isso. Já estou me empolgando aqui. Vamos, esquece isso. Pode avançar. Vai, isso. Gênesis 4, 5. Eu quero mostrar para vocês, estamos falando de recomeço, e o tema é: o que te impede de recomeçar? Eu quero trazer para você o exemplo de Caim, filho de Adão. Estamos falando ainda dos primeiros habitantes da Terra. Estamos falando do filho do primeiro casal da Terra, Adão e Eva. E aquele episódio, pode estar avançando já, e aquele episódio em que Caim, ele mata Abel, eu quero trazer para você uma compreensão disso dentro do que estamos falando. Mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Essa versão é a Nova Almeida atualizada, tá? 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer aquilo que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos recapitular. Caim traz uma oferta a Deus e Abel também traz uma oferta a Deus. Deus se agrada e aceita a oferta de Abel, mas a oferta de Caim, seu irmão, Deus rejeita. Porque, na verdade, o rejeitado ali não era a oferta, e sim o próprio Caim. Deus rejeitou Caim. Porque Caim se comportava de maneira ruim. Porque Caim fazia o que não era certo, o que era errado. Porque o comportamento de Caim não era bom. E aí, quando ele vê isso, ele percebe que Abel, seu irmão, é aceito e ele é rejeitado. Ele fecha a cara. Tem gente que é assim, não é? Logo fecha a cara e ele fica irritado, mal-humorado, de cara feia. Então ele faz o que é errado e ainda fica com raiva do resultado do errado que ele fez. Aí vamos lá. Deus, olha só, Deus ainda investe tempo falando para Caim: por que você está irritado? Por que está com essa cara emburrada, essa cara feia, esse mau humor? Porventura, se você agir de maneira correta, fazendo a coisa certa, você, porventura, não vai ter sucesso? Você não vai ser aceito? O teu objetivo não vai ser alcançado? Claro,
Quem faz a coisa certa alcança objetivos. Quem faz a coisa certa alcança seus alvos. Quem se comporta da maneira certa alcança os resultados. Então Deus está falando para Caim: você faz o que é errado, se comporta de maneira errada e você quer o resultado certo? Não, Caim. Comporte-se da maneira certa. Faça aquilo que é certo. Haja da maneira correta. E aí você vai ter o resultado que você espera. É isso que Deus está falando para Caim. Amém ou amém? Você consegue aprender isso? Então, nesse início de ano, traga isso para a tua vida. Eu preciso agir da maneira certa. Então, vamos lá, ainda dentro do texto. Se Deus fala isso para Caim, é porque Caim se comportava de maneira errada. É porque Caim fazia o que era errado. Então, o que Deus está falando para Caim? Você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Você precisa manifestar comportamentos diferentes. Não adianta se comportar dessa maneira e ter o mesmo sucesso de Abel, seu irmão. Se você se comportar como Abel se comporta, você vai ter o sucesso que Abel teve. Então, o que eu aprendo com isso? Opa, eu preciso mudar os meus hábitos, o meu comportamento, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de fazer. Porque se eu atravessar 2022 sendo a mesma pessoa, com as mesmas manias, com os mesmos defeitos, com a mesma maneira de enxergar o mundo, com a mesma visão da vida, tudo igual, então eu vou continuar não tendo sucesso. Ou eu vou continuar com os mesmos resultados de sempre. Eu não vou avançar em nenhuma área da minha vida. E ainda corro o risco de regredir, de piorar tudo na minha vida. Então Deus ainda fala com Abel. Abel, muda teu comportamento. Então, amados, mudança, transformação é necessária, mas só muda aquele que enxerga o erro. Só muda aquele que reconhece o comportamento ruim. Por isso ninguém quer mudar. Porque tem que olhar para dentro de si e tem que reconhecer. Eu sou um fracasso nessa área. Eu sou ruim naquela área. E ninguém quer reconhecer isso. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se você não fizer o que é certo, o pecado está aí à porta, à sua espera. O pecado é a recompensa do mau comportamento. Assim como o fracasso. O pecado, Caim, quer dominar você. Ele está aí, ó, na tua porta, só esperando você abrir para ele entrar. Só que, Caim, presta atenção. Você, Caim, precisa dominar esse pecado para que esse pecado não domine você. Caim aceitou o conselho de Deus? Não. O que Caim faz? Vai lá, arquiteta uma maneira de matar o seu irmão. Para Caim, sucesso significava eliminar o seu irmão. Aí você vai logo identificar sentimento de inveja. Porque invejoso não é aquele que quer ter o que você tem. Invejoso é aquele que não quer que você tenha. Entendeu? O verdadeiro invejoso não é aquele que quer ter o que você tem. É aquele que não aceita o teu sucesso. Porque eu posso olhar para alguém e falar: uau, que exemplo, que inspiração para mim. Uau, que referência para a minha vida. Olha lá como fulano conseguiu. Então eu posso também. Eu posso vencer assim como ele venceu. Isso não é inveja. Agora, inveja é: por que ele conseguiu e eu não? Por que ele pode ter ou não? Tomara que também, carro novo, tomara que se arrebente, que bata, quebra o carro, quebra a cara, quebra tudo. O invejoso. Então, o invejoso, ele não se importa de não ter. O invejoso não se incomoda de não conseguir. O que incomoda o invejoso é que o outro teve e o outro conseguiu. Porque o que o outro tem e o que o outro consegue depõe contra ele que ele é um fracassado. Se o outro não tivesse, mas o outro tem, então o outro é como se fosse uma luz projetada dizendo: você é um fracassado. É assim que funciona a cabeça do invejoso. Então Caim preferiu ir lá e matar o seu irmão Abel. Não era mais fácil ele ter obedecido ou acolhido
o conselho de Deus? E agora ele passaria a ser aceito também por Deus? Então tem pessoas que não querem mudar. Não tem disposição para mudar. Não adianta, ela não quer mudar. Como Caim não queria mudar. Como Caim queria ser e continuar sendo ele mesmo. Pode avançar. Não, aliás, ainda falando de Caim, você vai ver que quando Deus fala para Caim, por que você matou o seu irmão? Você vai ser errante e vagabundo na terra? Você vai ser uma pessoa sem destino? Está identificando? Você vai ser errante. Você vai ser vagabundo na terra. Você vai ser uma pessoa sem direção, sem alvo, sem objetivo. Você vai ser um errante caminhando pela terra, sem propósitos, sem objetivos. E Caim vai falar para Deus, sabe o quê? O meu castigo é maior do que eu possa suportar. Ou seja, ele achava que o castigo dele era maior do que o que ele merecia. Eu não mereço tanto castigo assim, não. Terrível, né? Não podemos ficar presos ao ciclo de erros que cometemos ou sofremos. Então tem pessoas que ficam presas àquele ciclo de erros. Ela tentou melhorar de vida, ela tentou ser feliz no amor, aí deu azar. Você lembra do que eu falei semana passada? O azar entre aspas? Aí ela fala também, nunca mais me relaciono com ninguém. É por isso que tem um montão de mulher aí que decidiu não ter mais homem e decidiu ter outra mulher. Porque não dá sorte com homens. É verdade. Você sabe que é verdade. Então, tem pessoas que elas ficam presas ao ciclo de erro que ela sofreu ou que ela cometeu. Ela cometeu um erro e ela não sai do erro cometido. Como Caim cometeu um erro e não saiu do erro cometido. E tem pessoas que ficam presas ao ciclo de não que ela cometeu, mas que ela sofreu. Me traíram, como eu falei. Me traíram. Nunca mais vou confiar em ninguém. Agora vou ser solteirona. Agora eu vou amar só cachorros e gatos. Eles não me traem. Não é? Não é assim? Aí a pessoa se cerca de cachorro e gato. Não é isso? Porque não confia mais em ninguém. Ela não rompe, ela não sai desse ciclo de erro. Erro cometido ou erro sofrido. Nós temos que romper com esse ciclo. Então, ninguém consegue recomeçar. Ninguém consegue avançar na vida. Ninguém consegue retomar projetos. Ninguém consegue voltar a sonhar novamente. Ter sonho. A melhor coisa, amados, é ter sonhos. É ter projetos. É olhar para o teu futuro e falar, uau! Pode até demorar, mas eu já consigo ver as coisas diferentes. Eu morando num lugar diferente. Eu tendo alguma coisa diferente. Eu tendo a profissão que eu sempre quis. Eu sendo uma pessoa melhor. Enfim. Não há nada melhor que você ter sonhos. Que você ter futuro. Que você olhar para o futuro e falar, uau, um futuro inteiro pela frente para mim, para que eu realize. Mas por que algumas pessoas não retomam, não recomeçam? Porque estão presas a um ciclo de fracasso, de erro que ela cometeu ou que ela sofreu. E aí, vamos lá, vamos ver isso aqui na Bíblia. Lá em Mateus 27, 3 ao 5, nós vamos ver aqui o exemplo de Judas. Vamos ler rapidinho isso aqui? Então Judas, o que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso aí é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas traz Jesus, não vamos ficar explicando o porquê, não temos nem tempo para isso, já falamos isso até recentemente. E aí, quando ele percebe que Jesus é preso, que Jesus foi condenado, que Jesus não reagiu com poder, que é o que ele esperava, ele se arrepende do que fez. E aí ele foi se enforcar. Ele ficou preso ao ciclo de erro. Ele entrou num ciclo de erro e ficou preso e nunca mais saiu daquele ciclo de erro. Piorou a situação dele,
cometendo um suicídio. E ele foi fracassado até no suicídio. Quando ele foi se enforcar, a corda arrebenta, ele cai lá embaixo, se arrebenta, se espatifa tudo lá embaixo, as entranhas vêm para fora, né? As entranhas dele vêm tudo para fora, porque o corpo dele se estourou. E morre. Não saiu do seu ciclo de erro, de fracasso. Ele poderia ter recomeçado. Não vou entrar numa questão sobre aquilo que a Bíblia não fala. Que alguém vai entrar na questão, não, mas ele não estava predestinado para isso. Não quero entrar nessa questão. Então, ele poderia ter recomeçado. Poderia ter o perdão. Aí cada um julgue se seria ou não perdoado. Cada um tem a sua opinião a esse respeito, que eu tenho a minha, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas não, ele prefere permanecer nesse ciclo e se afundar nele e morrer nele. Ok, avança. Ah, tá. Esqueci de tirar isso aí. Então, estamos falando de Judas versus Pedro. Vai, pode avançar. Avança mais. Avança mais. Disse-lhe, agora vamos falar de Pedro. Falamos de Judas, vamos falar agora de Pedro. Disse-lhe terceira vez, Jesus disse para Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Tá, qual a relação entre Judas e Pedro? Judas trai e entrega Jesus. Pedro nega Jesus, dizendo não conhecê-lo. Judas se prende nesse erro e morre nesse erro. Pedro procura o caminho da reconciliação, do recomeço. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai até Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Mas diga lá, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia fala que ele ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. Como quem fala, ele não acredita mais no que eu digo. Não é que Jesus não acreditava no que Pedro dizia, mas para cada uma das 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Jesus oferece uma oportunidade de afirmar, eu te amo. 3 negações, 3 afirmações. O nome disso é acerto. Ele se acertou, ele conseguiu pôr em ordem o que estava errado. Jesus está oferecendo a Pedro a oportunidade de reparar, de consertar. O problema não era com Jesus, o problema era dentro de Pedro. E Jesus sabia que Pedro precisava acertar dentro dele para ficar em paz. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro fez até o último dia da sua vida? Apacentou as ovelhas de Jesus. Um dos pais da igreja, um dos apóstolos da igreja, o principal líder da igreja. E por fim, velho, morreu lá de cabeça para baixo, crucificado, por pregar o evangelho. Amém ou não amém? Recomeçou sim ou não? Recomeçou sim ou não? Sim. Recomeçou. Judas recomeçou? Não. Pedro recomeçou? Sim. Então, amados, Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar. E a gente tem aceitado isso? Nós temos entrado por essa porta que o Senhor nos abre e nos oferece? 2022 é um novo ano, é um portal que se abre diante de nós para recomeçarmos, para fazermos de maneira diferente, para buscarmos maneiras diferentes de fazer, de viver, de se comportar. Aí cabe a nós recomeçar como Pedro ou se afundar como Judas. Avança, estamos terminando, finalizando agora. É Deus que nos oferece a oportunidade de recomeçar. É quem que nos oferece? Deus. Deus nos oferece todas as oportunidades para recomeço. Deus, ele gosta do recomeço. Sabe por quê? Porque recomeço fala de mudança. Recomeço fala de mudar
comportamento. Recomeço fala de conversão. Recomeço fala de mudar a direção. E Deus gosta quando o homem decide converter-se, mudar a direção, mudar comportamentos. Então Deus é o primeiro a nos oferecer e a torcer para vamos lá, é isso aí, recomece. É isso aí, é assim mesmo, recomece. Então Deus, Ele mesmo nos oferece. Então Isaías 43, versículo 20, versículo 18, 19 e 25, olha que tremendo, que palavra poderosa. Deus está dizendo, não fiquem, versão Nova Almeida atualizada, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem fiquem pensando nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembrou. Olha como Deus age. Olha como Deus abre oportunidades de recomeço. Ele está dizendo para nós, não fique lembrando dos erros do passado, não fique se martirizando pelas suas decisões erradas, pelos seus equívocos. Não fique se martirizando pelos insucessos e fracassos do passado. Não fique olhando para trás, não fique se lembrando dessas coisas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo, essa coisa nova que eu faço, agora mesmo, ela está vindo à luz, ela está saindo à luz. Agora mesmo, essa coisa que eu faço, estou trazendo à luz, estou revelando para vocês, estou tornando notória e conhecida e percebida e perceptível para vocês. Estou trazendo essa coisa nova e você vai enxergar que é algo novo que eu estou trazendo para você. É uma etapa nova que eu estou trazendo para a tua vida. Deus traz para nós as coisas novas das quais nós precisamos. Será que vocês não conseguem perceber isso? Eu vou colocar um caminho no deserto. Está no deserto? Eu estou colocando um caminho para você atravessar. O caminho sou eu que estou estabelecendo. E vou fazer rios em lugares secos. Onde há sequidão, haverá abundância de água. Haverá fonte de água na tua vida. Eu mesmo sou aquele que apaga os teus erros do passado. Por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não me lembro. Então por quê? Que você vai ficar preso no ciclo de insucesso, de fracasso, de erro. Se Deus está dizendo, eu faço coisa nova para você. Estou abrindo um caminho novo para você. Aleluia. Estou tirando a sequidão da tua vida. Estou trazendo fontes para você. Eu não me lembro do que você fez no passado. Eu não me lembro dos teus erros. Para que você vai se lembrar disso? Diz o Senhor. E eu finalizo com esse último texto. Pode avançar. Esse último texto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós servimos a um Deus de novidade, de coisas novas, de caminho novo, de vida nova, de futuro novo, de coisas boas. O nosso Deus não é Deus que vive nos nossos erros do passado, é Deus que se projeta para os nossos acertos do futuro. E é Ele mesmo quem providencia esses acertos para a nossa vida. Viva em Cristo, seja uma nova criatura em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa hora diante dele. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.